Olá, vamos iniciar nossa disciplina Fundamentos de Economia, tá? E eu queria apresentar a nossa matéria para vocês começarem a ter uma ideia da importância dessa disciplina na formação de todos os profissionais em geral, tá? Contando uma historinha, imagine você o seguinte, na época que eu me formei, na década de 70, quando nós saímos da universidade, havia muitos postos de trabalho para que eu começasse a trabalhar. Hoje eu olho para os meus filhos e as pessoas atualmente e elas têm muita dificuldade de encontrar emprego. O que o economista diria? No mercado de trabalho está faltando postos de trabalho para trabalhar. Hoje a gente vai comprar um produto, encontramos produtos dos mais variados preços. Há momentos, por exemplo, que um celular, quando surgiu na sociedade, custava um preço exorbitante. Hoje um celular tem um preço muito mais barato. O que o economista faz? Os preços variam na sociedade. Então você vê questões como essas hoje, questões econômicas desse tipo, nas sociedades modernas, tá? São assuntos que precisam ser tratados e ser conhecidos para que a gente possa entender como se desenvolvem as atividades econômicas dentro de um país, tá? Nossa disciplina, né, a economia, Fundamentos da Economia, tem como objetivo isso, né? Apresentar para vocês um conjunto de conhecimentos para que você possa obter as habilidades necessárias que auxiliem a você em uma série de compreensão de todas essas questões econômicas que permeiam a nossa sociedade, tá? Então, a ciência econômica, né, através de uma série de teorias e conceitos que ela desenvolve, ela busca trazer para nós os entendimentos e as informações necessárias para que você possa compreender todos esses fenômenos que a economia, que a sociedade tem, né? Esses problemas todos que a gente tem que resolver e que perpassam a nossa vida cotidiana. Por exemplo, no caso de uma empresa, é muito importante que ela saiba, por exemplo, como é que ela vai colocar o produto dela no mercado, que tipo de demanda pelos produtos dela ela tem, né? Para que ela possa tomar as decisões em relação às suas formas de atuação, tá? Então, veja só, o domínio e o entendimento de vários conceitos da economia, da teoria econômica, vão permitir isso a cada um de nós. Quer dizer, todos nós, independente da profissão que exercemos, temos necessidade de estar começando a compreender essas questões. Compreender como explicar todos esses fenômenos que afetam a nossa vida cotidiana. Tá? Portanto, é importante que a gente destaque, né, que cada um de nós, na verdade, temos esse papel. A economia, ela afeta a cada um dos indivíduos da sociedade, nas mais variadas coisas e nas mais variadas situações. Tá? Por esse motivo é que nós precisamos, né, efetivamente, começar a entender e dominar vários aspectos que essa ciência traz para a gente, com o objetivo de que a gente possa tomar as nossas decisões, inclusive na vida pessoal. Nossa aula hoje tem como objetivo a gente começar a colocar algumas questões importantes da ciência econômica, tá? Qual seja, de que forma que ela se organiza, né? Quais são os objetos, qual é o objeto de estudo dessa ciência, tá? De que forma, o que significa produção e como se organiza a atividade econômica. Então, muito importante que a gente entenda qual é o significado da palavra economia, né? A palavra economia é uma palavra que deriva de uma palavra grega chamada oikonomos, no qual a gente fala que oikos é casa e nomos é lei, tá? O objetivo disso, né, é que essa palavra economia, o que é o significado efetivamente dessa palavra? Administrar a casa ou o Estado. E a economia tem essa função. Uma das principais preocupações da ciência econômica é a gente entender como a gente organiza todos os recursos que aquela sociedade tem para que ela possa
atender a todas as necessidades que a população tem, ou seja, que os indivíduos precisam, né? Nós sabemos que todos os indivíduos têm necessidades básicas, necessidades que podem até ser consideradas supérfluas, e essas necessidades são necessidades humanas ilimitadas, né? Elas têm um poder de crescimento muito grande conforme cada sociedade vai evoluindo no seu desenvolvimento. Se, por exemplo, para uma pessoa na idade, há 50 anos atrás não era importante ter uma máquina de lavar roupa, hoje em dia a máquina de lavar roupa, a televisão, o celular passa a ser produtos importantes na condução da nossa vida cotidiana. Necessitamos dele para melhor caminhar, necessitamos deles para poder ter mais conforto. Tá? Agora, como a economia, como a gente produz isso? De que maneira a sociedade pode estar se organizando e o que significa produzir essas coisas? Tá? A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: os recursos da economia necessários para produzir, tá? E são coisas que nem todas as sociedades dispõem. Há vários recursos que as sociedades têm limitação em relação a isso. A gente pode imaginar determinadas sociedades mais pobres, onde falta uma série de recursos, às vezes, do ponto de vista até deles plantarem determinadas coisas para poder se alimentar. Outras sociedades têm mais avanço tecnológico, outras sociedades têm mais indústrias que produzem determinados bens e serviços que podem facilitar essa produção. Então, veja só, antes da gente começar a falar dessas coisas, eu só queria dar essa pequena introdução, porque eu acho que a coisa mais importante é a gente explicar, então, no momento, o que seria, então, a economia. Qual seria o principal objetivo, né? O economista Alfredo Marshall, ele diz que a economia é o estudo do homem nos negócios diários da sua vida, né? Eu acho que estudar economia tem uma utilidade muito grande para entender melhor esse mundo, entender melhor como, inclusive, tomar as decisões. Tá? E aí, né, é a partir dessa definição que a gente começa a entender que a economia, já que ela tem que estar estudando esses aspectos de como o homem se relaciona e, consequentemente, das suas necessidades, que têm que ser satisfeitas, né, é importante a gente saber, né, que o estudo da economia ela acaba usando essa coisa fundamental que é você compatibilizar recursos que podem ser escassos com necessidades que tendem a ser cada vez maiores. Tá? Por isso que há muitos momentos em que se vê, em alguns livros, alguns autores definem a economia como a ciência que estuda a escassez. O que entendemos por escassez? Escassez não é o recurso não existir. Escassez significa que o recurso pode não estar disponível ou pode estar até em condições insuficientes para as necessidades de você produzir determinados bens e serviços. Tá? Então, entende-se por escassez isso. E as necessidades, elas são ilimitadas? São, como a gente já falou aqui. Há momentos em que você precisa, a sociedade não só cresce naturalmente, né? Demograficamente as sociedades vão ampliando e cada vez mais aumenta a necessidade de alimentação, de vestuário e de várias outras coisas, principalmente nas nossas sociedades atuais. Bom, eu acho que é importante, como é que a gente pode definir essa necessidade, né? Necessidade é aquela ação de você precisar de carência, de falta de alguma coisa. Então, todos nós temos isso, né? E essas necessidades, como a gente já falou, elas são ilimitadas e esses recursos necessários para satisfazer essas coisas, eles são suficientes. Aí fica uma pergunta, mas como que a gente satisfaz isso? Através de um conceito, né, que a gente vai falar aqui, são os bens e serviços. Né? Os bens e serviços, né, são produzidos dentro da sociedade com o objetivo de você satisfazer essas necessidades que você tem. Mas voltando antes de definir o que seria bens e serviços, acho importante destacar o seguinte, né?
Quando se falou de escassez, significa o seguinte, né? Que, de uma certa maneira, nem todas as necessidades elas podem ser satisfeitas em determinado momento. Há necessidade de que a sociedade se organize, ou seja, organize a sua produção, tá? De tal forma que ela possa atender a essa demanda que a gente tem dentro do mercado. Tá? O que estamos falando, né? Eu acho que fica claro para a gente, né, que a questão por exemplo, que nem todas as sociedades conseguem satisfazer suas necessidades. Né? Há que você, na verdade, entenda que esses recursos têm essa característica, que esse conceito de escassez sai dessa dualidade entre uma quantidade de recursos que podem estar limitados, tá? Frente a necessidades que têm esse papel de serem ilimitadas e cada vez mais crescentes, como a gente tem nas nossas sociedades modernas. Tá? Isso faz com que, efetivamente, né, a gente passe para um conceito que diga o seguinte, né? Antes de tudo, eu quero chamar a atenção, antes de falar sobre isso, que essa questão da limitação de recursos, ela pode existir em qualquer sociedade, seja pobre ou rica. Há sociedades que têm limites de recurso, né? Mesmo para produzir determinados bens e serviços. Tá? Mas aí, então, seguindo a nossa ideia, fique claro isso, quer dizer, para que você tenha certeza e entenda muito bem o que é esse conceito de escassez que estamos colocando para vocês. Em cima, então, dessa dualidade de escassez de recursos, ou seja, de recursos que são limitados frente a necessidades que são ilimitadas, a sociedade, para decidir o que ela produz, ela precisa fazer escolhas. E escolhas, né, entre o que ela pode produzir ou não pode produzir. Tá? Esse, inclusive, né, é um conceito que nos leva a uma interpretação de uma outra coisa que é muito importante na economia, que chama-se custo de oportunidade. A gente pode dar um exemplo disso até na nossa vida pessoal. Custo de oportunidade não é uma coisa só econômica, pode ser até o tempo. Por exemplo, o que você abriu mão do seu tempo para que você pudesse estar fazendo o seu curso universitário? De quantas horas do seu lazer você abriu tempo para que você pudesse estudar? Esse tempo que você abriu mão do seu lazer para você estudar chama-se custo de oportunidade. Na economia, na teoria econômica, o conceito de custo de oportunidade também está amarrado a isso. A sociedade, ao decidir o que ela vai produzir, ela pode estar incorrendo, em determinadas situações, a um custo de oportunidade. O que eu produzo mais? Armas ou serviços de saúde? O que eu produzo mais? Máquinas ou alimentos? Né? Automóveis ou computadores? Então, a sociedade ela tem que fazer essas escolhas e isso chama-se custo de oportunidade. No caso dos alimentos, por exemplo, eu quero decidir entre produzir alimentos ou armas. O que eu faço? Que quantidade de alimentos eu deixarei de produzir para que eu possa produzir armas? Essa parte que eu deixei de produzir de alimentos chama-se custo de oportunidade. Tá? Acho que você deve ter entendido o que a gente está querendo falar. Tá? Então, esse custo de oportunidade, né, ele auxilia a ciência econômica a entender quais são as alternativas que ela tem para produzir. Tá? Ela precisa fazer as suas escolhas e definir as suas alternativas de produção. Então, a ciência econômica, né, como nós já definimos anteriormente, é uma ciência que é considerada como uma ciência social. Né? Elas, como nós vimos a definição do Alfredo Marshall, a ciência que estuda o homem, né, é uma ciência social, igual como é a psicologia, a sociologia e outras ciências sociais. Mas nossos métodos de estudo são diferentes. Né? A ciência econômica ela necessita, para explicar seus conceitos, comprovar suas teorias, né? Trabalhar com outros instrumentais que são muito importantes, que é a matemática, a estatística, a econometria, porque a ciência econômica ela constrói seus modelos de interpretação da realidade econômica. Tá? Isso é uma coisa muito importante
porque ela se transforma numa ciência que é social, mas é uma ciência social aplicada, né? Diferentemente de outras ciências, onde você entra dentro de um laboratório para você testar as suas hipóteses e as suas questões que você quer comprovar, a ciência social economia, como ela trabalha com o homem, ela tem resultados diferentes, tá? E ela passa pela interpretação de uma série de coisas em relação às outras ciências também. Por isso que a ciência econômica ela tem uma ligação muito forte e depende muito de interpretações dos fenômenos históricos, estudando história, dos fenômenos geográficos, né? Por isso que a geografia é muito importante para entender certos aspectos econômicos. Da mesma forma que ela precisa desses instrumentais quantitativos, tá? Que são a estatística, a matemática e a econometria, mas necessita também de outras ciências muito importantes, tais como a sociologia, né? Que estuda as formas de organização social, tá? Como ela necessita da ciência política, que é uma coisa fundamental. A economia ela caminha com outras ciências para poder entender o seu objeto de estudo de uma maneira completa e ampla dos fenômenos que a gente vive na nossa sociedade, tá? Então, em relação, por exemplo, aos métodos quantitativos, o raciocínio matemático, né, ele é assim fundamental porque é através deles que a gente explica o comportamento dessas hipóteses que a gente traça para poder compreender um fenômeno econômico. Imagina você, por exemplo, se eu quiser explicar por que a produção de soja no Brasil cresceu tanto. A minha hipótese é entender o quê? O que é a produção de soja. Aí eu posso dizer para você assim, foi porque houve fatores climáticos que prejudicaram, foi porque aumentou a área plantada da soja, foi porque eu usei mais tratores, foi porque eu usei mais adubos, então a minha produtividade foi maior. Tá? Então veja só, a economia trabalha assim. É preciso que eu trabalhe com determinadas questões e que eu estabeleça essas hipóteses que justifiquem e vão interpretar por que aquele resultado aconteceu. Essas hipóteses a gente chama de variável. Então, todas as vezes que a gente está se referindo a variável, nós estamos nos referindo àquelas questões que a gente está selecionando com o objetivo de explicar o fenômeno econômico que você está analisando. Então, vejam só, então, essa construção de modelos que a gente tem dentro da economia, né, na ciência econômica, é essencial. É por isso que nós trabalhamos preocupados em estar definindo todas as hipóteses e todas as questões que levam você a compreender o fenômeno que você está analisando. Tá? Agora é importante dizer o seguinte, testes podem ocorrer a tempo real. Mas na ciência econômica nem sempre isso acontece, né? Não há como você, por exemplo, pegar um fenômeno tipo inflação e você querer testar isso dentro da sociedade no momento dado. A gente tem observações que levam a gente a, por exemplo, interpretar esse fenômeno e a partir daí, então, buscar que variáveis podem explicar o que provocou que aquele fenômeno existisse, por exemplo, se a inflação está crescendo, se a gente está num processo galopante, né, em relação a essa coisa econômica, a esse fato econômico que a gente tem. Bom, então vocês estão vendo, né, retomando o início da nossa conversa, da nossa aula, né, a questão central, então, da economia, né, do estudo da economia, é você administrar a escassez. Tá? Então, nós vimos que as necessidades, né, são ilimitadas, né, e que os recursos são limitados. E a partir dessa coisa, então, dessa dicotomia entre essas duas coisas, é que surgem o que a gente chama os problemas econômicos fundamentais, né, que são o que e quanto produzir. Que é, por exemplo, um problema importante. Como produzir e para quem a economia vai produzir?
Esses três problemas fundamentais da ciência econômica estão na base de toda a interpretação de todos os estudos e teorias que são desenvolvidos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que e quanto produzir, né? O que e quanto produzir diz respeito ao que a sociedade vai produzir, que tipo de produtos ela produz, tá? Se ela produz, como a gente já se referiu, alimentos ou armas, automóveis ou serviços de saúde, tá? O quanto produzir é que quantidade a sociedade tem que produzir isso para que as satisfações das necessidades dos indivíduos estejam satisfeitas, tá? O como produzir diz respeito a uma coisa das técnicas de produção, né? A sociedade vai ter que escolher, dado o tipo de produto, o que ela produz e quanto ela vai produzir, que tipo de técnicas e processos de produção ela vai utilizar, né? E aí já vamos começar a falar de alguns conceitos diferentes, que são esses recursos que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, dos recursos de produção necessários para produzir esses bens e serviços. Para produzir, significa que tipos de produtos e para quem esses produtos vão, né? Nem todas as pessoas podem adquirir tudo que é produzido, né? Isso diz respeito ao quê? De que forma a sociedade, o que ela produz, como ela produz, para quem que ela produz. Está ligada diretamente à forma como essa produção vai ser distribuída pela sociedade, né? Numa sociedade como a nossa, brasileira, a gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso a todos os bens e serviços, ou seja, isso depende de uma coisa importante que a gente vai estudar numa etapa posterior, que é a renda que essa sociedade dispõe para poder adquirir esses produtos, tá? Então, a organização da produção, a forma como esses problemas econômicos fundamentais vão ser solucionados, depende da forma como a sociedade vai se organizar, né? Quais são os tipos de organização que essa sociedade vai ter? Então, a gente tem a forma como ela vai decidir, tá? E como ela se organiza para tomar essas decisões. E a partir disso daí é que surge um conceito fundamental, que são os sistemas econômicos. Os sistemas econômicos são a forma de organização, então, da produção, como nós estamos falando. Significa a forma econômica, política, social que uma sociedade tem, tá? É a partir dessa forma que as questões vão ser solucionadas. Cada forma de organização tem propostas diferenciadas da outra, né? Então, é importante que você saiba isso. É importante que você tenha a noção dos quais são os três tipos básicos de organização de sistema econômico que a gente tem. Um primeiro sistema é a economia centralizada ou planejada, né? A chamada economia socialista. Um outro sistema de organização é a economia pura de mercado. E o terceiro tipo é a economia de mercado mista, né? Cada uma delas tem a sua forma de solucionar esses três problemas de maneira diferente, né? A economia, por exemplo, planejada ou centralizada, é aquela economia aquele sistema de organização que se caracteriza, né, por ter uma organização baseada num órgão central de planejamento, tá? Esse órgão central de planejamento é que determina de que forma o que, o quanto, o como e para quem vai ser produzido. A economia vai produzir, tá? A origem desse tipo de pensamento, dessa forma de organização, depois eu vou indicar algumas coisas para você ler, mas está em Karl Marx, né? Quando ele desenvolveu os princípios básicos em relação ao que era uma economia planejada e centralizada. Essa economia tem como principal objetivo, na verdade, de organização, é que os meios de produção e esses recursos de produção, eles fazem parte e pertencem à coletividade. E como tal, é esse órgão central que, ao analisar as necessidades dessa sociedade, vai determinar o que e quanto produzir,
como produzir e para quem produzir. Já numa economia de mercado pura, tá? As origens são de outros pensamentos. A primeira mensagem em relação a esse tipo de interpretação vem de Adam Smith, no século XVIII, quando ele começa a dizer que o mercado por si se autorregula. Tá? É como se a gente imaginasse que existe uma mão invisível, né, que coordena esse mercado todo. O que significa isso? Significa que ao mercado é atribuído a importância dele decidir o que e como, o que e quanto, como e para quem a sociedade deve produzir. Então, nesse sentido, né, essas questões econômicas elas são resolvidas pelo próprio mercado. Né? E a partir disso, então, o que se tem como diferença básica? É que os recursos de produção, eles são de propriedade privada, a sociedade é baseada na livre iniciativa, tá? E nos sistemas de preço que são determinados por essas duas forças importantes que são oferta e demanda de mercado. A economia de mercado mista, né, já é um tipo de organização econômica idêntica, sim, com os mesmos princípios da economia de mercado puro. Tá? Mas essa economia de mercado puro, hoje, na realidade, ela não existe. Né? Hoje em dia, as economias de mercado a gente designa como mistas, exatamente porque, a partir da evolução da ciência econômica, né, a partir da Revolução Keynesiana de Keynes, em 1936, né, que escreveu uma nova reforma, que a gente chama Revolução Keynesiana, o governo passa a ter um papel importante dentro dessa economia de mercado. Né? O governo, cabe a ele, né, ocupar aquela produção, né, participar também da decisão do que, quanto, do como e para quem produzir. É conhecido, a gente sabe, né, que nem todos os produtos são realmente produzidos pela livre iniciativa e pela propriedade privada. Existe uma quantidade de produtos que essa livre iniciativa possa estar produzindo em condições insuficientes para atender necessidades, e é nessas externalidades do mercado que o governo atua produzindo, e ele pode e deve interferir na economia. Por isso que nessa economia de mercado dita mista, nós temos, na verdade, a presença de três agentes diferentes, né? Onde a gente aparece aquilo que se chama bens que são vendidos pela iniciativa privada e aqueles ditos bens públicos que nós tão bem conhecemos no Brasil. Os países hoje se organizam segundo esses dois sistemas básicos que nós estamos falando. Né? Há países que têm ainda a economia centralizada, né? E há países, mas a grande parte dos países, né, já são economias de mercado mistas. Né? A União Soviética já foi uma economia centralizada, desde a década de 80 já se abriu para o mercado. O único exemplo hoje, atualmente, que se tem é Cuba, né? Que já está num processo, desde a renúncia do Fidel Castro, já está num processo de abertura, né, com vistas a melhorar determinadas situações e abrindo o seu mercado para fora. Mas no mundo global hoje é praticamente todo baseado na economia de mercado mista, né, onde o governo tem um papel muito importante, onde ele pode e deve intervir nas suas situações para prevenir crises, recessões e até alavancar o desenvolvimento econômico. Tá? Nesse momento, vamos encerrar essa parte do conteúdo da nossa disciplina, mas se você quiser dar continuidade a assistir a essa videoaula, fique à vontade. Se não, escolha um outro momento mais adequado às suas necessidades.